Olá, nós somos alunos da graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia e vamos apresentar sobre o CPC 27, que fala sobre o ativo imobilizado, e o CPC 04, que fala sobre o ativo intangível. Esse vídeo vai ser para complementar a disciplina de Contabilidade Intermediária 1, que é ministrada pela professora doutora Lísia de Mello Queiroz. Da minha direita para a esquerda somos Adalberto, Isabela, Andressa, Lucas e Diogo. Bora lá? Ativo imobilizado é todo item tangível que é mantido sob o controle da empresa para gerar rendas, seja numa produção, no fornecimento de mercadoria ou serviço, para aluguel a outros, para fins administrativos, e ele deve ser pelo menos utilizado por pelo menos um período de um exercício. Também, quando ele não é mais utilizado pela empresa, ele deve ser removido do ativo imobilizado. Temos como exemplo os terrenos, instalações, móveis e utensílios, veículos, ferramentas, benfeitorias em propriedades de terceiros, construções em andamento e recursos naturais. Os principais pontos a serem considerados na contabilização dos ativos imobilizados são o reconhecimento desses ativos, a determinação de seu valor contábil e o do valor da sua depreciação e a perda por desvalorização, que seria, no caso, o teste de recuperabilidade ou impairment, que deve ser realizado pelo menos uma vez a cada período. O custo de um item do imobilizado ele deve ser conhecido como ativo apenas se for provado que ele vai ter um retorno financeiro para a empresa, que ele vai ser utilizado pelo menos por mais de um período e também que o seu custo puder ser mensurado confiavelmente. Todos os ativos que estiverem de acordo com esse reconhecimento, ele pode ser mensurado, no caso, pelo seu valor de custo. Tem também os casos que podem ser feita reavaliação, porém, no Brasil é proibido ser feito isso e só pode ser feita, no caso, o impairment. Então, só pode ser diminuído seu valor, nunca colocá-lo acima. O custo de um item do ativo imobilizado, ele vai compreender o seu valor de aquisição, acrescido de todos os impostos de importação e também os impostos não recuperáveis sobre a compra, no caso, depois de deduzidos os descontos comerciais ou batimentos. Também vai ser compreendido todos os gastos que foram utilizados para colocar esse ativo em condições de uso. Significa que tudo até ficar pronto. E no caso, quando ele fica pronto, é nesse momento que deve ser começado a calcular a depreciação. E não quando ele começa a ser utilizado, é no momento que ele fica pronto. E também, para colocar no seu custo, pode ser colocada a estimativa do seu custo de desmontagem e remoção do item, que quando é contabilizado, ele é colocado na conta de passivo aro. Depreciação, ela deve ser contabilizada a partir do momento que vai acontecer o desgaste efetivo pelo uso ou perda de sua utilidade, que pode ser pela ação da natureza ou pela obsolescência. Deve ser feita uma análise periódica para determinar a vida útil econômica e para o cálculo da depreciação e exaustão e também da amortização. A depreciação ela pode ser utilizada no caso de veículos, máquinas, equipamentos, ferramentas. A exaustão vai ser para os recursos naturais, como minas, florestas e reservas petrolíferas. E a amortização é apenas no caso de benfeitorias em propriedades de terceiros, no caso dos ativos imobilizados. E ela vai ser utilizada depois no intangível. O ativo imobilizado, ele deve ser baixado na ocasião de sua alienação ou quando não há mais expectativa que ele vai gerar algum benefício econômico para a empresa. A alienação pode ser feita de várias formas. Pode ser pela venda, o arrendamento mercantil ou também pela doação. Vou falar sobre a divulgação, de acordo com o CPC 27, e vamos usar como exemplo a Raia Drogazil. Eu vou falar um pouco iniciando com um pequeno histórico da Raia Drogazil, que é a união de duas empresas, que é a Drogazil e a Droga Raia. Então, para entender melhor o histórico, vou falar o histórico de cada um. Então, em 1905, foi inaugurada a Droga Raia, com o nome inicialmente de Farmácia Raia.
Em 1935 surgiu a Drogazil, como uma fusão de Drogaria Braulio e Drogaria Brasil. Em 1937, a Drogazil, após essa fusão, ela já criou o conceito de rede, então ela já aumentou com a incorporação de mais 5 novas empresas farmacêuticas. Em 1962, a Drogazil se tornou uma empresa de sociedade anônima. Em 1977, a Drogazil resolveu abrir sua bolsa de valores na Bolsa de São Paulo. E em 1979, a Drogazil se tornou pioneira no conceito de sistema de autosserviço, que é a facilidade do cliente andar pela loja e escolher o produto. Em 1996, ela criou a Drogazil Delivery. Em 1997, teve a Drogazil Online, que compras de medicamentos online. Logo em 2008, a Drogazil se ingressa no novo mercado da Bovespa. E em 2010, a Droga-Raia também se ingressa no novo mercado da Bovespa. Nesse período, a Droga-Raia já tinha expandido suas lojas por mais alguns outros estados. E em 2011, 2012, que realmente surge a Raia Drogazil com a fusão da Drogazil e a Droga-Raia. Logo em 2015, agora como Raia Drogazil, ela conseguiu o controle da 4Bio, a partir de aquisição de 55% das participações societárias. Em 2017, a empresa resolveu mudar o nome corporativo para RD Gente, Saúde e Bem-Estar. Agora falando direto mesmo com o CPC sobre a divulgação, o item 73 ele pede que a empresa divulgue as depreciações acumuladas, o critério de mensuração de cada imobilizado e os métodos utilizados para depreciação. Então, assim, a Raia conseguiu atender todos os critérios, né, porque no item, na nota explicativa 4i, ela fala que os itens são apresentados ao custo histórico de aquisição, líquido de depreciação acumulada e perda de valor recuperado. E também ela deixou, também na nota explicativa 4i, que a depreciação é calculada pelo método linear. E na demonstração lá das movimentações, ela resolveu, ao invés de colocar as vidas úteis, ela colocou as taxas médias anuais, que é uma opção também que o CPC dá, ou a vidas úteis ou as taxas médias. O CPC também pede que qualquer aquisição provinda de combinações de negócios tem que ser registrada. A empresa teve uma combinação de negócios em 2015, como eu disse, com a 4Bio, só que essas aquisições já foram registradas em 2015, também de acordo com o CPC. No Brasil, a reavaliação está suspensa de imobilizado ou qualquer outro ativo, só que na divulgação a empresa deixou claro que em 1987 ela reavaliou terrenos e edifícios e esse aumento já está no valor mostrado lá no balanço patrimonial, de acordo também com o CPC. Tem a conta provisão para encerramento de lotes, que eu vou falar um pouco mais no final, e não houve perdas por impairment no período. E aqui tem as movimentações que ela conseguiu atender de acordo com o CPC 27, no item 73, porque ela demonstrou todas as adições, as alinhações e baixas, a provisão para encerramento de lojas, os saltos de 2016 e 2017. E o mesmo para a depreciação que foi acumulada, tanto as suas adições, alinhações e baixas, e logo aqui em cima tem as taxas de cada depreciação. Ela dividiu todo o ser imobilizado, né, agrupou de acordo com a sua semelhança, então as chamadas classes, que foram os terrenos, as edificações, os móveis, máquinas, equipamentos, veículos, benfeitorias e reformas. E agora seguindo para os itens 74 e 75 do CPC 27. A empresa tem que divulgar os ativos que foram oferecidos como garantias de obrigação e os gastos que foram incluídos para a construção de algum outro ativo. No caso, ela apresentou as benfeitorias em imóveis de terceiro, teve um aumento, uma adição no ano de 2016 e 2017 e está de acordo com o CPC. A empresa não é obrigada a detalhar cada gasto que teve no aumento que teve no aumento de imóveis de terceiro. Ela também tem que apresentar as indenizações de terceiros, que não foi necessário, porque não teve indenizações e não foi apresentado na empresa. E a depreciação tem que ser reconhecida no resultado. E a partir da análise realmente estava reconhecido no resultado normalmente. Seguindo para continuando, tem um financiamento junto ao BNDES. A empresa tem que divulgar qualquer aquisição que foi para máquinas e equipamentos, os valores que teve. Então aqui tem um exemplo que ela divulgou lá na nota explicativa 11 dos financiamentos que ela teve junto ao BNDES para aquisição de máquinas, equipamentos e veículos, também de acordo com o CPC. Agora o item 76 e 79.
Além do método de depreciação, a vida útil, a empresa tem que todo ano analisar também o valor residual e os custos estimados de desmontagem e remoção de equipamentos, porque pode variar de um ano para o outro, pode ter alguma outra perda, etc. E no item 79, a empresa afirma, o CPC nos diz que o imobilizado ocioso, o imobilizado totalmente depreciado, mas ainda em uso, e os ativos retirados de uso, que ainda não foram vendidos, é uma informação que pode se tornar relevante para alguns usuários, e por isso ele aconselha que a empresa divulgue. Só que no caso da Raia Drogazil, não foi divulgado. Isso não há necessidade, que é uma opção da Raia. Ativo intangível é um ativo não monetário, identificável, sem substância física. E para ser um ativo intangível, ele tem que ser identificável, sendo assim, separável, ou seja, pode ser separado da entidade, vendido ou transferido, licenciado, alugado, trocado individualmente ou junto com um contrato, ativo ou passivo relacionado, independente da intenção de uso dela pela empresa. Ele ou também pode ser resultado de direitos contratuais ou outros direitos legais, independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separados da empresa, como é no caso onde a empresa se junta com outra empresa e recebe o goodwill. Ele também tem que ser controlável, quando detém o poder de obter benefícios econômicos futuros desse ativo gerado pelos recursos do ativo. E tem que ter a capacidade de gerar benefícios econômicos futuros para a empresa. Alguns exemplos são conhecimentos científicos ou técnicos, licenças, propriedades intelectuais, conhecimento mercadológico, nome, reputação e marcas, patentes, softwares e listas de clientes. Para ser reconhecido no balanço patrimonial, de acordo com o CPC, ele tem que seguir a definição tem que se encaixar na definição de ativo intangível, não sendo monetário, podendo ser identificado e não possuindo substância física e atender aos critérios de reconhecimento, que é a capacidade de ser reconhecido um valor justo pelo produto e também a provável geração de benefícios. O ativo intangível deve ser mensurado pela capacidade dele de trazer renda futuramente para a empresa. Ele pode ser mensurado antes, mesmo que a empresa não tenha uma perspectiva de quanto ele vai trazer e de quando ele vai trazer. Mas se ela espera receber algo dele, ela já pode integrar ele como um ativo intangível. Na hora de integrar ele, pode-se usar por essa forma: o preço de compra, mais imposto de importação e impostos não recuperáveis, mais qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para finalidades propostas, menos os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes. Os custos incorridos no uso, reinstalação e transferência, eles não podem entrar na contabilização desses ativos, não importa em que época ele ser colocado. A aquisição por ativos intangíveis adquiridos por combinação de negócios, eles seguem de acordo com a CPC 15 de combinação de negócios, né? Ele deve ser reconhecido na data de aquisição, separado do goodwill. Se ele comprar e tiver tudo junto, a empresa, antes de fechar o contrato, deve avaliar cada um deles separadamente. Olha lá, mesmo que a empresa anterior tenha separado ou não, deve ser sempre avaliado os dois. E os ativos intangíveis complementares podem ser reconhecidos como um único só. Muitas empresas fazem isso com marcas, elas pegam várias marcas e põem só como uma conta e outras coisas também, mas não é o caso. Ativos intangíveis gerados internamente não podem ser colocados no balanço da empresa, pois eles não têm uma confiabilidade nos custos de mensuração dela, né? Você não pode pegar o goodwill, por exemplo, e avaliar quanto que ele vai valer para a sua própria empresa. Só as empresas que vão comprar ela que podem avaliar isso e colocar para ela no peso na hora da compra. Então, o ativo intangível gerado internamente são só os que são gerados por uma fase de desenvolvimento. Enquanto está em fase de pesquisa, todos os custos que forem decorridos dele vão ser tratados como uma despesa. Agora, se já estiver na fase de desenvolvimento,
ele pode ser tratado como um valor adicional do ativo quando ele for para a conta. Os ativos que vão ser na fase de desenvolvimento, ele deve seguir 3 cláusulas. Ele deve ser identificado que a empresa vai conseguir concluir ele e ela quer usá-lo ou vendê-lo. Ela tem que ter recursos para isso. E o mais importante, ela deve ter uma capacidade de mensurar o quanto que isso vai valer, usando o quanto que ela vai gastar e todos os recursos que ela vai usar, seja eles financeiros, técnicos, não importa qual desses. Se ela conseguir mensurar o quanto isso vai valer, ela pode jogar ele para a fase de desenvolvimento. Bom, existem vários critérios que uma entidade deve analisar para adotar para poder saber identificar a vida útil de um bem intangível. Um deles seria ela avaliar se a vida útil do intangível é definida ou indefinida. No caso da vida útil indefinida, é quando não existe um limite previsível, ou seja, não é que ela seja infinita, mas não tem como verificar o prazo máximo que vai ser amortizado, no caso. E a contabilização também baseia-se no tempo de vida útil. Deve também se verificar se as condições de usos que vai ser usada, a forma de produção, a quantidade de produção também, e a tecnologia, para verificar se a obsolência da tecnologia, se ela vai mudar daqui a uns anos. Isso. A vida útil de um bem que ela é definida, ela tem um prazo máximo. Não pode ser menos, não pode ser mais, nunca vai ser mais do que aquele prazo. Então, se determinou 5 anos, não pode passar os 5 anos. Mas ela pode ser menos, pela forma de condição de uso, ou às vezes pela produção, porque às vezes num ano pode produzir mais, no outro pode ser menos, e então vai haver um desgaste maior no ano que produzir mais. Essa amortização, ela acontece com esse ativo sempre com um valor residual ou zero, a não ser que houver mercado ativo no final dessa vida útil, ou compromisso com o terceiro, não que vai comprar ou não, independente se vai comprar ou não. A amortização desse bem, ela começa desde que ele esteja pronto para uso, depois de todas as preparações lá, de acordo com a vigência necessária. A vida útil como não tem vida útil indefinida, a do indefinida não amortiza. E os dois devem sofrer impairment, um teste por impairment, que no caso seria do valor recuperável justo, dentre deles o maior, valor contábil justo, isso anualmente ou sempre que houver indícios de desvalorização. Usando como exemplo a Raia Dragasil, como foi utilizado e mobilizado, eu vou apresentar agora sobre a divulgação, as exigências da divulgação do CPC 04 para ativos intangíveis. No geral, a empresa tem que apresentar a vida útil do ativo, se é definida, se é indefinida, os critérios que foram utilizados para dizer que um ativo tem a vida útil indefinida, a amortização acumulada no início e no final do período, ou a vida útil e as suas taxas médias de amortização ao longo do tempo. Tem que seguir a risca que os ativos com vida útil indefinida não sofrerão amortização. Enfim, a empresa, no geral, também conseguiu atender as exigências do CPC normalmente, quando ela já separou nas suas movimentações o que é um ativo com vida útil definida, o que não é, deixou bem claro as taxas que foram utilizadas para as taxas de médias anuais de depreciação que foi utilizada. Ela não depreciou ativos com vida útil indefinida. Somente o ágio na aquisição da empresa Vision LTDA que foi amortizado até 2008, porque a partir de 2008, através do OCPC 02, as empresas não podem mais amortizar ágios na aquisição de empresas, o goodwill também. Agora, da mesma forma que ela fez com o imobilizado, ela demonstrou as movimentações que teve no período,
e atendeu novamente ao mostrar as adições, as alineações, as baixas, a provisão para encerramento de lojas. E, de novo, assim como no imobilizado, ela separou por grupos, agrupou cada intangível em classes, que no caso foram ponto comercial, licença, ágios, marcas, etc. Só que aqui ela já separou algumas classes em mais. Por exemplo, o ágio na aquisição de empresa. Ela separou por cada ágio de cada empresa, por ser uma informação mais relevante, separada do que todos juntos. Assim como tem lá na movimentação do imobilizado, tem a conta provisão para encerramento de lojas. Ela deixou o grupo em dúvida, porque ela dá a entender que são provisões, são possíveis encerramentos de lojas que já estão agendados, ou então são suspeitas que vão fechar a loja no futuro, e essas são as despesas e perdas que teriam. Só que também, por não ter nenhuma perda por impairment, ficou em dúvida que talvez pode ser um sinônimo do impairment. Mas enfim, ela não teve nenhuma nota explicativa que explicou a respeito dessa conta e o que está sendo calculado nessa conta, o que deixou um pouco em dúvida. Também apresentou, da mesma forma que apresentou as movimentações do custo, teve a movimentação também das amortizações ao longo do período. E referente a marcas da RAI SA, o CPC exige que a empresa informe qual que foi o critério usado para definir um ativo intangível como tendo vida útil indefinida. Só que para a marca SA não foi achado nenhuma parte da divulgação, os motivos que levou ela a ter vida indefinida, inclusive foi visto algumas demonstrações anteriores e realmente não teve. As marcas eu acabei de falar, né? Seguindo com os itens, não houve perdas por desvalorização, as perdas por impairment, como falei também. Teve aquela conta provisão que deixou um pouco em dúvida. As amortizações também foram reconhecidas no resultados do período, normalmente. E ela também apresentou os empréstimos, porque o CPC, também os itens 118, 22, 26, 27, 28, pede que qualquer empréstimo, qualquer valor que for usado no desenvolvimento de marcas, desenvolvimento de ativos intangíveis internos, tem que ser reconhecidos, divulgados. No caso, ela divulgou normalmente os empréstimos para o desenvolvimento de marcas e não há informações referentes ao item 128, que fala que a empresa seria uma informação a mais para o usuário, né, informar se há ou não ativos de intangíveis que foram totalmente amortizados, mas por ser optativo não achamos nenhum lugar da divulgação, ou provavelmente não tem nenhum ativo totalmente amortizado lá na demonstração da empresa. Concluindo, utilizamos como base os princípios contábeis da contabilidade para analisar as divulgações da empresa RAI Drogazil. No geral, ela atendeu todos os critérios que foram exigidos pelo CPC, só que teve alguns pontos que deixou o grupo em dúvida. Primeiro foi a provisão para encerramento de lojas e perda estimada para encerramento de lojas, porque nenhum dos dois, nem o imobilizado, nem o intangível, nenhuma das movimentações teve perdas por impairment, mas tem essa conta de provisão, então deixou o grupo um pouco em dúvida, como eu disse anteriormente. A vida útil das marcas RAI SA foi classificada como indefinida, só que de acordo com o CPC, a empresa tem que explicar o motivo que levou alguma marca, algum ativo intangível ter vida indefinida. O teste de recuperação de ativos. A empresa divulgou, né, a conclusão dos ativos intangíveis de vida indefinida. Ela fez os testes, informou que não foi necessário divulgar, não foi necessário reconhecer a perda por impairment. Mas ela não fez o mesmo para imobilizado e para o com vida útil definida. Então, que deixou a desejar, então a gente pode levar a crer que não foi feito. Mas como ela tem, igual nas notas explicativas 4W3 e 4K, ela informa que todo ano faz os testes para todos os ativos. Oi gente, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar seu like. Até a próxima, tchau, tchau!